Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa história do livro Sem Palavras. E a cor que nós vamos estudar hoje é a cor vermelha. Mas na aula passada nós falamos da cor preta e nós vimos que Deus ia mandar alguém para resolver o problema do pecado, da escuridão que o homem se encontrava, né? Mas aí, para resolver o problema do pecado, Deus fez algo muito especial. Está no livro de Mateus, capítulo 1, Evangelho de Mateus, capítulo 1, do 18 ao 21. Depois você pode ler também o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. E você pode ler também o capítulo 2 de Lucas, também do Evangelho de Lucas, do 1 ao 20, do capítulo 2. E o capítulo 24, do 1 ao 12. Também vocês vão abrir o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28. Capítulo 19, versículo 30 e do 38 até o 42. Vai contar justamente essa história tão importante que Jesus deu jeito no pecado, né? Que Deus deu um jeito para o pecado que entrou no mundo. Você já teve de esperar muito tempo por algo que já lhe foi prometido? Eu já tive que esperar muito tempo. Uma vez me fizeram uma promessa e eu tive que esperar. E tem outras que eu ainda estou esperando. Mas eu confio firmemente que chegará essa promessa que me fizeram. E uma delas é a volta do nosso Senhor Jesus. Mas vamos lá ver o que a cor vermelha vem nos ensinar neste dia. Eu já contei a história aqui do nascimento de Jesus, não já? José e Maria foram os pais escolhidos por Deus para criarem, o Filho de Deus. Deus enviou Jesus ao mundo, o seu único filho, com um propósito muito especial. O propósito foi o de esmagar a cabeça daquela serpente venenosa que enganou Eva, e fez com que o pecado entrasse no mundo, quando Eva comeu e Adão comeu do fruto que não era para comer. E o versículo chave de hoje está em 1 Coríntios 15, do 3 ao 4, que diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tem até uma musiquinha no canal Isabela e Virgínia com esse versículo. Depois vocês dão uma olhada lá na musiquinha com este versículo. Eu vou mostrar o versículo para vocês, certo? Para que a gente possa ler ele bem grande, mas ele está na Bíblia também, viu? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essas Escrituras que ele está falando aí, o apóstolo Paulo, é justamente a Bíblia, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então, crianças,
Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Nós devemos crer que Jesus foi castigado pelo meu e pelo seu pecado. E devemos agradecer a Deus por cumprir sua promessa. Porque ele não prometeu lá no Éden, que ia enviar alguém nascido de mulher, que ia esmagar a cabeça da serpente, um salvador para morrer por mim e por você, como um símbolo de que isso iria acontecer. Na hora que é do jardim, Deus matou um cordeiro, e esse cordeiro foi tirada a pele do cordeiro, e aquele cordeiro cobriu a vergonha de Adão e Eva. Deus fez roupas para eles com pele do cordeiro. E esse cordeiro, crianças, simboliza Jesus. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele fez o sacrifício que antes era feito para perdão dos pecados. Antigamente, quando as pessoas pecavam, elas precisavam sacrificar algum animal para pedir perdão pelos pecados. Mas após a morte de Jesus, não é mais necessário a gente realizar esse sacrifício. Por quê? Porque o Senhor Jesus já realizou por nós esse sacrifício na cruz do Calvário, certo? Então, Deus disse a Maria e a José que Maria teria um filho que tiraria os pecados do mundo. Isso está em Mateus 1, 18 ao 21. Jesus nasceu lá em Belém. Tia já contou a história do nascimento de Jesus aqui. E foi colocado numa manjedoura. A manjedoura é o lugar onde os animais comem. Anjos anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores que estavam no campo cuidando de suas ovelhas. Eles foram ver a criança e depois partiram louvando a Deus pelo seu dom maravilhoso. Jesus viveu uma vida perfeita, fez muitos milagres e, quando adulto, ele ensinou as pessoas sobre Deus e sobre o seu lar celestial. Jesus foi falsamente acusado, crianças. Fez muitos milagres, mas foi falsamente acusado de falar contra Deus, porque ele não falou contra Deus. E depois ele foi condenado. Isso está no Evangelho de João, capítulo 18 e 28. Jesus foi crucificado numa cruz, entre dois criminosos, num monte fora de Jerusalém, chamado Monte Calvário. Isso também está no Evangelho, certo? De João, capítulo 19, do 17 ao 27. E depois, crianças, que Jesus tinha sofrido, ele disse: está consumado. Depois curvou a cabeça e morreu. Mas será que ele ficou morto? Um amigo, José de Arimateia, teve permissão para pegar o corpo de Jesus e sepultar num túmulo especial. Tirou Jesus da cruz e sepultou ele no túmulo. Ao terceiro dia, algumas mulheres foram ao cemitério e encontraram o túmulo vazio. Elas foram levar perfumes. Era costume, dos judeus levar perfumes para embalsamar, colocar no corpo do morto. Mas aí o túmulo estava vazio. Anjos apareceram ali e perguntaram por que elas estavam procurando Jesus ali. E elas, chorando muito, diziam que Jesus tinha morrido. E os anjos disseram a ela que Jesus não estava mais ali. Ele havia ressuscitado.
ressuscitado dos mortos, com o mesmo corpo, só que glorificado. Mas apareceu as furadas dos pregos na mão dele. Tomé não acreditou e ele fez Tomé pegar para Tomé acreditar. As mulheres correram para contar aos discípulos que Jesus estava vivo, e Pedro e João foram depressa ao túmulo e ficaram espantados por encontrar o túmulo vazio. Creia em Jesus, minha gente. Ele foi castigado pelo nosso pecado. Ai, aleluia. Chega, sinto um alívio em saber que a cédula que existia contra a minha vida e contra a sua vida foi, olha, rasgada quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Isso dá um alívio, porque quando a gente crê de fato que Jesus morreu pelos nossos pecados e quando a gente se arrepende, a gente tem o verdadeiro perdão de Deus, a gente sente o perdão de Deus e a gente tem esse direito de falar com Deus. Isso não tem preço. É maravilhoso ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Aqui, como eu mostrei para vocês, né? O nascimento de Jesus, os anjos apareceram aos pastores em Belém. Quando Jesus cresceu, ele curou muitos cegos, aleijados, libertou muitas pessoas endemoniadas, mas acusaram ele de falar contra Deus, tudo mentira, e ele foi condenado e crucificado no meio de 2 ladrões, né? Mas lançaram sorte sobre as suas roupas. Tudo como estava no Velho Testamento profetizado aconteceu. E as mulheres, quando elas foram levar perfumes lá no túmulo de Jesus, no 3º dia, o túmulo estava vazio e um anjo apareceu para elas, que quem elas estavam procurando entre os mortos não estava mais ali, estava vivo. Jesus havia ressuscitado. E com a sua morte, aquela comunhão que o pecado tinha destruído entre Deus e os homens, tinha nos afastado do direito de chegar no céu, foi restaurada através da cruz de Cristo. A comunhão que o homem tinha deixado de ter com Deus por causa do pecado, Jesus veio trazer de volta. E agora nós podemos falar diretamente com Ele, diretamente com Deus. Não precisa de ter intermediários. Nós podemos conversar com Ele diretamente. Como Adão e Eva, a princípio, antes de pecar, conversava todos os dias. E quando a gente se redime e pede perdão pelos nossos pecados, Jesus limpa o nosso coração com o seu sangue. E a cor vermelha